vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje voltei aqui para a gente falar sobre um tema muito importante, que são os deveres da criança e do adolescente. Ué, mas não é dos direitos, não? Não, hoje a gente vai falar dos deveres mesmo, né? A gente sabe que as crianças têm muitos direitos, então a gente sabe que elas têm direito a não sofrer violência, nem física, nem psicológica, a ter direito de pensamento, de gosto, de religião, de saúde, direito à escola, direito a viver em comunidade, em família, a ter cultura, a ter esporte, a ter lazer, a não precisar trabalhar, né, a ter um nome, uma identidade, a ter uma proteção de uma família, seja ela adotiva, seja ela natural, né? Então a gente já sabe que tem alguns direitos. Agora, hoje a gente precisa falar um pouco sobre os deveres, porque às vezes a gente sabe que a gente tem alguns direitos, mas a gente esquece que a gente também tem alguns deveres. E lá no ECA, além de falar de todos os direitos das crianças e dos adolescentes, eles também falam um pouquinho sobre quais são os deveres também das crianças e dos adolescentes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, porque a gente sabe que nem sempre é legal cumprir ali com alguns deveres. Só que a gente precisa entender que é muito importante que a gente siga esses deveres para que a gente tenha os nossos direitos respeitados, né? Se eu não faço a minha parte, como é que eu vou cobrar do outro que faça a parte dele? Fica difícil. Então eu faço a minha parte para que o outro faça comigo a parte dele. E para isso a gente precisa entender qual é essa parte, o que eu preciso fazer, tá? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esses deveres, tá? Um dos deveres que a gente tem é de respeitar os pais e os responsáveis. Vocês sabiam disso? Isso é um dever e tá lá escrito no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que saber falar, né, ter uma fala respeitosa, seguir a orientação, desde que essa orientação não te cause dano ou prejuízo de fato, né? Então, saber respeitar esse adulto que é responsável por você. Então, esse é o nosso primeiro dever. Então, se o adulto falou pra você, olha, agora acabou a hora de brincar, agora é hora de estudar. Então, você tem que respeitar, nessa instrução que ele tá te dando, né? Porque é o seu dever respeitar. Então, essa é a primeira. Outro dever é frequentar escolas e cumprir com carga horária estipulada. Então, você tem direito à escola e à educação. Então, você tem também o dever de cumprir com as coisas que são pedidas na escola, com as coisas que são feitas lá e frequentar essa escola. Então, por exemplo, você tem o direito de receber as videoaulas, né, as aulas dos professores pela internet nesse período, mas também tem o dever de fazer o que é pedido, as lições, né, assistir os vídeos, né, ou a quem recebe atividade em papel, de fazer as atividades em papel. Então, do mesmo jeito que a gente tem o direito à escola, a gente tem o dever de estudar, certo? Também é dever respeitar os professores, educadores e qualquer outro funcionário desses ambientes, né? Então, é um dever, né? Não é porque ele não é seu pai, não é sua mãe, não é seu responsável que você não deve respeitar. Então, é um dever respeitar. Também é dever respeitar o próximo e suas diferenças, por exemplo, religião, classe, a cor da pele. Então, é um dever. Do mesmo jeito que é um direito nosso ser respeitado por isso, é um dever nosso respeitar o outro por isso também, tá bom? Então, vamos gravar que isso é dever. Outro dever é participar das atividades em família e comunidade. E a gente achando que a gente só participava se a gente quisesse. Então, se eu não quero participar de nada que minha família está participando, eu não participo. Mas não é bem assim. Algumas atividades na família e na comunidade é dever nosso participar, tá? Então, é dever nosso auxiliar em algumas atividades, tá? Também é dever manter limpo o espaço em que a gente convive, público, né? Então, poxa, quando a gente pode ir na praça, vou na praça e vou deixar limpo.
né? Então, é um dever nosso. É dever conhecer e cumprir as regras estabelecidas. Sabia que é dever você conhecer quais são os seus deveres? Parece um trava-língua, né? Mas não, é verdade. É um dever. Você tem que saber quais são as coisas que você precisa fazer. Que é o que a gente está aprendendo hoje. Não é legal? Então, esse dever a gente já está cumprindo, né? Estamos conhecendo quais são os nossos deveres, tá? Também é um dever respeitar a si mesmo. Olha que coisa, né? Quando é que a gente pensou isso? Que é um dever respeitar, então eu tenho que me respeitar, eu não posso me colocar em situações de perigo, eu não posso me colocar em situações vexatórias que me causem vergonha, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde, me respeitar como pessoa, né? Os meus limites, então é um dever me respeitar. Nem precisaria ser um dever, né? Tinha que ser uma coisa que todo mundo já fazia assim, normal, mas nem sempre é assim, então é um dever. É um dever também participar de atividades esportivas, de lazer, cultura, né? E também é um dever, sempre que tiver dúvidas sobre quais são os seus deveres, perguntar para um responsável ou então para o conselho tutelar, para um adulto que você acredite que saiba. Então, e também proteger o ambiente. Então, esses são os nossos deveres. Tá? É importante que a gente saiba e respeite os deveres. Por quê? Porque nossos deveres estão ali por algum motivo. E quando a gente não cumpre os nossos deveres, a gente pode sim sofrer ali alguma sanção, alguma coisa, alguma consequência de não cumprir com o nosso dever. Da mesma forma que se um adulto que é responsável por a gente não cumpre com os deveres dele para garantir os nossos direitos, eles podem sofrer consequências disso, nós também. Se não seguimos ali os nossos deveres, também podemos sofrer consequências de não cumprir os nossos deveres, tá? Então, tem o ECA para regulamentar isso, tem o Conselho Tutelar para regulamentar também tanto a atitude dos adultos para com as crianças e adolescentes, quanto as atitudes das crianças e adolescentes para regulamentar também em prol da comunidade, da família, enfim, tá bom? E hoje a nossa atividade é muito simples. Eu só quero que você me diga qual desses deveres você acha que é o mais difícil de cumprir e que você vai ter que se esforçar mais para cumprir, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.